de Berlim, quer dizer, pretendemos em termos, quer dizer, de cidadania, mas não cidadania em si, mas cidadania vinculada, ao problema do indocumentado, hoje se diz irregular, ilegal. Era a nossa preocupação diante desse avanço muito opressivo, desse avanço fascistoide, digamos assim, da política do Parlamento Europeu em torno da imigração. Quer dizer, tínhamos na cabeça essas propostas. Isso pouco se ouviu, pouco se falou nessa conferência, no seu todo, diante daqueles que vivem o drama, que vivem problemas por não estarem documentados. Quer dizer, no geral, se eu fosse fechar, quer dizer, uma avaliação da nossa postura dessa conferência, eu diria que sempre nos mostramos insatisfeitos. Quer dizer, sempre nos mostramos de uma forma a que estava alguma coisa, ou às vezes muita coisa, ainda faltava para que nos víssemos identificados com boa parte dos que lá estavam. Sugiro que façamos aqui, dentro dessa conferência, a carta de repúdio, né? Uma posição nossa, isso. Eu gostaria que, eu estou passando, distribuindo essa informação, e eu gostaria muito que daqui, dessa nossa conferência, juntamente com a perspectiva política do MRE, quer dizer, juntássemos e realmente o documento duro repudiando esse desenvolvimento fascista que estamos encontrando por parte, no caso, da Europa, né? Mas se não foi criado nada no Parlamento Europeu diferente disso, então nós já nos pronunciamos. Então se reiteraria o que já está. Mas se houve alguma coisa nova, isso não há dúvida que isso receberá o maior protesto nosso. Eu gostaria que o fato realmente, essa reiteração, fosse colocada como o resultado do nosso trabalho aqui nessa conferência. Eu tentava sempre situar que tais pontos já estavam na nossa carta, tentava sempre mostrar que era importante que também os outros participantes dos países lessem a nossa carta, porque ali havia muito bem articulados, quer dizer, certos pontos que poderiam ser comuns a outras coisas. Eu me lembro, isso foi bastante interessante, que no momento, nessas minhas caminhadas aqui e ali, eu me lembro que eu estava chegando numa plenária onde estava discutindo a proposta do grupo Religião. E eu me lembro que havia, né, quer dizer, alguma resistência em relação à questão da religião afro-brasileira. E essa resistência, quer dizer, parecia que ia realmente acontecer, etc. E eu cheguei exatamente naquele momento. Eu percebi, quer dizer, eu encaminhei, quer dizer, a questão de considerar realmente a religião afro-brasileira e dentro do espírito laico, né, da nossa Constituição. A questão da religião afro-brasileira, né, e de outros credos. Nós, de Berlim, temos também essa proposta que incorpora, mas reconhece primeiro a questão do caráter laico do Estado brasileiro e se pede a tolerância, né, e espaços para todas as manifestações de ordem religiosa. Por gentileza, parece-me também uma proposta interessante que pode ser lida e escrita em parte aí também por um representante cultural da religião afro-brasileira. Também a comunidade dos moradores de Berlim não está contemplada nesta relação. Eu mesmo participei da reunião e acentuei que lá em Berlim já seja por vontade das autoridades alemãs, atua um grupo
ligado à questão da saúde, a saúde especialmente vinculada à educação e, portanto, aos grandes problemas que têm acontecido lá em relação à saúde psíquica, à saúde psicológica das crianças e das famílias. Gostaria de dizer também que a nossa proposta, que eu insisti, que está nessa Carta de Berlim, ela parte não de uma forma tão idealista como vimos nessa relação, mas ela parte de algo concreto que nós temos. Nós temos lá um grupo de trabalho que precisa do apoio do governo para suas ações, que cheguem essas ações a, então, a construção de um centro de atendimento. E esse centro de atendimento, na sua complexidade, vinculada não só à questão da saúde do adulto, mas, e sobretudo, da assistência psicológica e da assistência pedagógica às crianças que lá enfrentam a questão da deficiência e da defasagem e da evasão escolar. Esse é um ponto. E, ao mesmo tempo, outro problema que surge é que, nas palavras ou no texto do próprio Lula, né, a questão dos indocumentados. Na verdade, é necessário acentuar aqui que, pelo menos, haja uma assistência médica e dentária para esses grupos, para essas pessoas brasileiros que percorrem a cidade, estão completamente ao léu e, naturalmente, estão presas e não podem realmente manifestar, não podem ser atendidas, ainda que em casos graves. Então, nós temos um grupo, e esse grupo necessita de um apoio, necessita de avançar para a criação de um centro de atendimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Não, eu tenho plena consciência no que toca a primeira parte da sua exposição, do que o senhor disse lá, mas quando nós encerramos a reunião, chegamos à conclusão que não era, como proposta nova, a gente individualizasse certos casos, mas que englobasse de uma maneira geral. E a sua preocupação, a meu ver, pelo menos, está atendida quando diz estímulo ao desenvolvimento de centros de atendimento de saúde e psicológico mantidos por organizações brasileiras. Nós não mencionamos o seu caso específico, esse também era uma reivindicação da Olga, não é isso? Dos Estados Unidos. Então, ela tem o seu centro, que tem determinadas características, o senhor tem o seu, que tem outras características, mas tudo dentro desse mesmo chapéu. Centros de atendimento de saúde psicológico mantidos por organizações brasileiras. Nós pretendemos atender ao seu pedido com essa tarefa a mais que incluímos. Não sei se convenci. Não. Eu tenho que dizer que não convenceu, porque, na verdade, o nosso trabalho é um trabalho, quer dizer, que estamos fazendo, é um trabalho em processo, e, repito, é realmente apoio a esse grupo que está trabalhando já há muito, está atendendo essas pessoas que necessitam desse trabalho e que tem como finalidade um centro com uma certa complexidade e que necessita realmente do apoio, e do apoio que pode ser, inclusive, por etapas do governo. Se me pedem uma autoavaliação, posso falar sem medo, se me pedem uma autoavaliação, quer dizer, do que foi o meu trabalho lá na conferência, eu diria, no meu trabalho eu fui competente. Quer dizer, assim, friamente, quer dizer, eu nunca posso falar isso, assim, eu nunca expus o meu ego, quer dizer, o meu eu, né? Então, a minha competência veio em tentar colocar o nosso esforço lá dentro, tentar mostrar, puxa, como a comunidade de Berlim, quer dizer, se uniu,
como a comunidade de Berlim, quer dizer, tem